Amado, querido Jesus, estamos aqui, meu Deus, na presença do Deus vivo, do Altíssimo, pregando o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus e a grandeza de Deus. Esse trabalho é considerado um trabalho de respeito, um trabalho de grande sinceridade. É a palavra de Deus que está sendo pregada, em nome de Jesus. Diga amém. Uauai, muito obrigado, Uauai. Ontem eu bati 30 mil pessoas, graças a Deus. Está entrando todo dia, 200, todo dia não, toda hora, 200, 300 pessoas. E muito obrigado, Uauai. O Senhor está observando o meu trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho evangélico, também é um trabalho político. Você me desculpe, porque eu boto para rachar. Nesse dia eu estou saindo amarrado aqui, mas não tem problema não. Deus me tira lá dentro. Deus é bom. Vamos lá. Daniel, capítulo 1516, 1517, então capítulo. Desculpe. É capítulo mesmo. Só tem capítulo de 1 a 12. Desculpe. Versículo, desculpe. Capítulo 2, versículo 27. A página é 1517. São quantos capítulos esse, irmão? 12, é? 12. Ontem eu terminei o capítulo do livro de Isaquiel. Vamos lá. O ministério que o rei Jani me subiu, nem magos, nem encantadores. Repare, viu? Repare. Ontem eu estava conversando com o irmão Júnior aqui, falando. Feitiçaria. Quem diz? Quem pode acabar com feitiçaria? Qual é a religião mais velha do mundo? Africana. Qual? Africana. O candomblé. Da Da África. Porque a feitiçaria já existia lá. Quando ele diz, Daniel respondeu na presença do rei. O ministério que o rei exigia, nem sábios, nem magos, nem encantadores, o poder revelar, nem magos, nem cegos, nem encantadores. Mas a Deus no céu, que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Sonhou as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama. São estas. Gente, vocês viram, eu acho que gente que me acompanha aqui já viu dizer, vai acontecer isso. Né, Jonathan? Acontece ou não acontece? Se lembra quando eu disse a vocês que Lula não tirava o mandato? É lembrado, tá? Tira não. Porque Deus já me mostrou o que vai acontecer dentro do Brasil. Eu sempre digo isso. Sempre eu digo isso, viu? Se Deus vê o mundo, Ele é o quê? Brasileiro. Pode ficar sabendo disso. Não adianta. Não adianta. Porque o excelentíssimo ex-padre, que não era mais padre, Cícero, padre Cícero do Ceará, para vocês crentes que não sabem da história, não falo do homem não, estou todo arrepiado, não falo do homem não. O homem disse que o Brasil ia ser mandado menos um ano
pelo comunismo. E não está sendo? Porque Lula é um comunista, ele declarou-se que era comunista. O Dino, que é do governador do Maranhão, declarou que é comunista. Será que você está falando a verdade? É? Isso é anos e anos atrás, ó. Mamãe falava isso. Ela nova. Quando o Senhor Rei estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamento a respeito do que vai acontecer no futuro de Deus. Ó, eu tenho vezes que estou muito no meu quarto, deitado, e vem aquela mensagem. Isso. Eu penso que é até loucura, mas não é não. É Deus falando. Que revela os ministérios, revelou ao Senhor que vai acontecer. Quanto a mim, este ministério me foi revelado, não porque existe em mim, mas sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele, estendendo-se o que passou pela sua mente. Ó, porque o rei, ele decretou que ia matar os adivinhões, os adivinhadores, todos eles, se eles não descobrissem o que era o pensamento dele, a visão dele. Veja. O Senhor Rei estava olhando e viu uma grande estatura, esta que era a mensagem de entrou diária, implantou esta em pé, bom na sua frente, e aparecia dela e era terrível. A cabeça era de um ouro puro, os peitos, os braços eram de prata, e o ventre e os quatro eram de bronze. Isso aqui foi uma visão que quem teve? O rei. O rei teve essa visão. E as pernas eram de ferro, os pés eram em partes de ferro e partes de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra veio cortada em auxílio na mão dos homens, atingiu esta a duas nos pés de ferro e de barro, e os despedaçou. O ferro e o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das irinas no verão. O vento os levou, deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estrutura se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Quer dizer, veja, significação é essa, vocês sabem? Essa palavra. Quando um rei está pensando que é poderoso, Deus vai e mata. Está ouvindo, senhor? Quem mais mata a gente é Deus. Não adianta dizer eu sou o poderoso. Como eu vi gente dizer, nem Deus empata de eu assumir. Assumir ele pode não empatar. Agora, seguir é o tal problema, né? Este é o sonho também, a sua interpretação.
diremos ao rei? Que o rei queria matar tudo, não queria deixar nenhum. Por quê? Porque nenhum revelou o quê? O que o rei mandava. O Senhor Rei e Rei de Reis, que Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos for entregue aos filhos dos homens, onde quem que eles habitem, e os seus animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor é o rei e a cabeça de ouro. Quem é o rei? Deus. Não existe. Não adianta querer levantar outro rei. E não vai. Não encaixa. Quando ele diz assim, capítulo 2, versículo 39. Presta atenção, povo, que estão me ouvindo lá fora. Depois do Senhor se levantaram outro reino, inferior ao seu, e um exterior reino de Brasil, que terá domínio sobre toda a terra. Quanto o reino será forte, quando o ferro, pois o ferro quebrar, a despedaçar, tudo como o ferro quebrar, todas as coisas assim, esse reinará fora em pedaços e destruirá todos os outros. Quando aos pés e aos todos os pés, que o Senhor viu que era em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso significa que esse era um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Quer dizer, preste atenção no que ele está dizendo aqui. Veja, vou dar um exemplo aqui a vocês muito claro o que está acontecendo no Brasil. Vem do governo de Bolsonaro. Não é do governo de agora. O governo de Bolsonaro estava no governão, crescendo. Mas quem se juntou com Bolsonaro? O militar. Os traidores. Quando Bolsonaro se mexeu para resolver, os generais frearam. Que quem acabou com o governo de Bolsonaro foram os generais. Por melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Aqui é a história. Está aqui. O barro misturado com o ouro. Você tem que desfrutar do que a Bíblia está dizendo. Que ela está falando alguma coisa da gente. E a gente não quer ouvir. Preste atenção. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por um lado, o reino será forte e por outro será frágil. Quando ao ferro misturado com o barro, que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamento. Olha, por meio de quê? Casamento. Traz uma moça, casa com a mulher do rei, com esse lá, misturou. Ali se destruiu o reinado. Porque esfraqueceu. Mas não se ligaram uns aos outros, assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias
desse rei, Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino desaparecerá. Gente, o que é que está acontecendo no mundo? O povo não tem o entendimento de conhecer a palavra, irmão. A palavra, você tem que entender a palavra. Quando Deus está dizendo, ninguém pode comer o rei, ele não está dizendo? Quem está dizendo? Deus. Aí vem outro Deus que eles criaram. Porque não adianta nem Jesus, nem Pedro, nem João, nem Marcos, nem ninguém. Não adianta misturar com Deus, que Deus não aceita. Preste atenção, viu, povo? Veja quando Deus falou lá atrás, Davi, José. José da onde? José do Egito. Aí muita gente pensa que é José lá no Novo Testamento. É não. É José, governador do Egito. Que isso aqui nós vamos para o Novo Testamento. Nós vamos bater em cima disso. E eu vou mostrar a vocês que eu estou certo. E vocês até agora não tiveram o conhecimento de aprender a coisa certa. Porque ninguém pode tomar o lugar do Pai. O próprio Jesus disse isso, não disse? Quem é bom? Ele disse, bom não sou eu. Bom é o Pai que está onde? No céu. E consumirá todas essas outros reinos, mas eles mesmos substituirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortado uma pedra sem auxílio de mão de homem, e ele dispersou o ferro e o bronze e o barro e a prata e o ouro, grande Deus revelou ao rei que vai acontecer no futuro certo, e o Senhor fiel e a sua interpretação. Quer dizer, Deus mostrou ao rei o que vai acontecer. Ouviu, bicho? Não brinca, povo, com Deus. Não brinca. Todo aquele que brincou com Deus, lascou-se. Não tem um, compadre, que brincou com Deus para você ver a história dele ir muito à frente. Quando ele fala assim, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Quem era Daniel? Quem era Daniel, meu povo? Daniel era um menino escolhido por Deus, que foi um comboio de gente, de rapazes bonitos, para escolher para Deus, porque para o rei, para ser adivinhões. Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais, incenso. O rei disse a Daniel: certamente, ó Deus, que vocês adoram, e o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, Ele é a quem que revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Quer dizer, Daniel não se juntou com os outros que foram escolhidos. Eles davam comida para os outros e Daniel não comia. Porque Daniel era escolhido de quem? De Deus. Então o rei agradeceu Daniel e lhe deu muito grande presente. E pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E
E a pedida de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego negou com administradores da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu no quarto do rei. Gente, outro governador feito por Deus, Daniel, que era um homem que era obediente a quem? A Deus. Gente, a Bíblia ensina. A gente aqui não quer ouvir. A gente não quer ser obediente a Deus, quer ser? Nada, Deus pede para fazer isso não. Faça não, porque isso é coisa chata. Também não consegue o que Deus quer. Não consegue não. A estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Quem foi que foi para a fornalha de fogo ardente? Os três, é aqui o nome deles. Mesaque, Abednego, como é? Daniel, rei, pois Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três foram para a fornalha de fogo. Capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que era levado e levantou no palácio de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapos, os profetas, os governadores, os juízes, os doutores, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Gente, veja aqui, história é muito bonita. História é muito bonita. É porque eu não me lembro de nada, é tanta coisa que a gente passa aqui. Então se reuniram os sapatrais, os profetas, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor, rei levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arrastou, proclamou em alta voz. Gente, o problema aqui de vocês, nós, eu mesmo não tenho mais esse problema, graças a Deus. Eu me libertei. É quando vocês têm um aperto na vida de vocês, o que é que vocês logo dizem? Minha Nossa Senhora, meu Padre Cício, meu Frei Damião, Maria das Grotas, Maria da Tapioca, por aí sai criando Deus. E não grita por Deus, que é Ele que pode salvar. Veja a história, viu? Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nação e língua, que no momento em que ouviram o som da trombeta, de flauta, de harpa e de citara, de lira, das gaiotas e de foles e de todo tipo de música,
fosse se prostrasse e adorasse a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrasse e não adorasse era o mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Eles foram adorar? Não. Duvido. Bora lá. Assim, quando ouvir o som, trombeta, da flauta, da harpa, da cítara e da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações, línguas, se prostraram-se e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Agora você vê, esse rei, quantas vezes Deus deu oportunidade a ele? Centenas de vezes. E ele fazendo o que, Júlio? Fazendo o que, compadre? Traindo Deus. É igual a muita gente por aqui. Deus está dando a oportunidade, está ensinando, está botando e acaba traindo Deus. Ouvindo conversa besteira. Não escuta, pô, tu está todo dia escutando a Bíblia. Se tu não quer ouvir, não quer teimar, sai e deixa o cara conversando sozinho. É melhor. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor. Porque todo canto tem fofoqueiro, né? Porque o rei viva eternamente, o Senhor rei, debaixo um decreto, baixou um decreto, ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, dos foles e todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. Que todos aqueles que não se prostrassem, não adorassem, seriam lançados na fornalha de fogo ardente. A lei era dura, não era? A lei era dura. Há um homem judeu que o Senhor rei pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse homem fizeram pouco caso do Senhor. O rei não presta culto aos deuses do rei, nem adora as imagens do ouro que o Senhor levantou. Aí tem que ter fé. Está ouvindo? Está ouvindo que aquilo nós estávamos conversando ali fora? A fé é muito importante. E a obediência ainda é mais do que a fé. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses? E não era um Deus só deles, não. Era vários deuses. Tudo para eles era um Deus. Um cachorro era um Deus, um cavalo era um Deus, um porco era um Deus. Quando ele disse: nem adorar a imagem de ouro que levantei, agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa,
e da lira, e da gaita, de fole, prestaram-se a adorar a imagem que eu fiz, mas se não adorarem, serão o mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, a quem o Deus que os poderá livrar das minhas mãos. Pior que Sadã, que o rei sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus livrou ele de várias mortes. Mas está uma palavra chamada, né, baixinho? Desobediência a quem? A Deus. Caíram amarrados dentro do fogo, da fornalha. Não, desculpa. Bora lá. Vem aqui, me perdoe. Cedraque, Mesaque e Abednego, respondeu o rei Nabucodonosor: quanto isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará das fornalhas de fogo ardente e das suas mãos do rei. Está vendo que ele respondeu? Se Deus quer mudar a tua vida, pô, não adianta nada não. Ele vai e muda o quê? Tua vida. Mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que o Senhor levantou. Eu também não presto. Nem pense. Nunca. Eu posso orar, eu posso ir lá em Padre Cícero, que ali foi um padre que foi conhecido de todo mundo. Eu posso ir lá olhar, ver. Ali a gente está lembrando de quê? De uma pessoa brasileira que faleceu. Mas como santo, não. Santo só tem um. E nós todos somos santos. E a Bíblia diz: santifique-se mais. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Negou e ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que do costume. Ordenou aos soldados mais fortes do exército que amarrasse Cedraque, Mesaque e Abednego e o jogasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram jogadas nas fornalhas de fogo ardente. Está vendo, povo de Deus? Vocês estão vendo? Vocês do outro lado que estão me ouvindo, vocês estão vendo? Quem tem fé, quem acredita em Deus, quem faz a obra de Deus, não tenho medo também não, velho. Eu não. Pode me jogar. Eu não. De jeito nenhum. Mas porque o rei exigiu urgência e a fornalha estava super quente e chamou chamas de fogo, mataram os homens que jogaram Cedraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Cedraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Quem morreu? Os soldados que jogaram eles dentro. Vê lá, vamos lá. E Cedraque, Mesaque e Abednego
respondeu ao rei. Não, desculpe. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não era 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? Não era 3? Quantos tinha lá dentro? 4. Um era o anjo de Deus protegendo ele. Vocês estão ouvindo, meu povo de Deus? Estão ouvindo, então? Ele respondeu: é verdade, o rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo que 4 homens soltos andando no meio do fogo e não sofreram nenhum dano, e aspecto dos 4 semelhante ao filho dos deuses. Gente, a história é essa, vocês têm que entender. Deus vive aonde? Não é no meio do fogo? Você já ouviu muito bem quando eu preguei aqui, que quando Moisés foi buscar os 10 mandamentos na pedra, Moisés entrou dentro do fogo com Deus e não queimava ninguém. E do outro lado eram as trevas, e Deus passeava no fogo e passeava nas trevas. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Cedraque, Mesaque e Abednego, nego, servo de Deus Altíssimo, venha para fora e venha cá. Então Cedraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sapatos, os profetas, os governadores, conselheiros do rei, chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. E os cabelos da cabeça não foram chamados. Os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Então, gente, o que é que vocês precisam ouvir mais de Deus? Vocês precisam se entregar a Deus. Não adianta estar ouvindo a palavra, não, você lá fora, quem estiver lá fora ouvindo também, e fazendo as coisas erradas. Não adianta. Ou você muda, ou você não recebe a bênção. Não recebe nada. Deus não perdoa ninguém. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus secreto, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, proferindo-se entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era Deus deles. Quer dizer, o Deus que não era o quê? Deus deles. O que é que eles fazem aí, irmão? Vão adorar outro Deus. Olha, eu não quero nem falar. Porque chega na minha boca para dizer e eu tenho medo de dizer. Adorar Jesus, deixa de adorar Deus. Está certo isso?
Está certo isso? Jesus é filho de Deus. Mas você vai deixar de adorar o Deus vivo, o Altíssimo? Me responde, irmão. Não. Primeiro Deus, depois Jesus. Mas eles aí dizem, se você não adorar Jesus, você não vai honrar Deus. Que conversa é essa, rapaz? Que mentira é essa? Deixa de ser mentiroso. Primeiramente é Deus, sobre todas as coisas. Não é, Jornal? Ou tem outro? Eu não sei ficar calado. E depois dessa leitura dessa Bíblia que eu estou fazendo agora, eu estou aprendendo muita coisa. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação, línguas que disser, blasfema contra o Deus, foi decreto, viu? De Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrá-los como este. E aí, povo de Deus? Eu respondi ou não respondi certo? Não existe outro Deus. Não existe. Eu vou dizer até uma besteira. Jesus não morreu? Sadraque, Mesaque e Abednego morreu? Queimou? Responda. Responda a pergunta, eu estou fazendo. Ele morreu? Ele foi para a cruz? Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Ele fez o que, Deus? Enricá-los. Diz que Jesus veio para os pobres. Não. É mentira. Jesus veio para aqueles que respeitam a Deus. Nem para nós ele veio. Porque quando Jesus veio à Terra, ele veio quando? Há 2,5 milhões de anos. Tu era vivo? Tu existia? Jesus veio para o judeu. Ele veio. Mas veio salvar quem? O judeu. Ó, decreto do rei. O rei Nabucodonosor, pessoas de todo o povo, nações, língua, que habita em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada, pereceu bem, tornar conhecidos os sinais, as maravilhas de Deus. Olha aí. Os sinais, o quê? Maravilha de quê? De Deus Altíssimo tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, como são poderosos as suas maravilhas, o seu reino e o reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Então, gente de Deus, tem gente que pode estar até aí olhando, ele não acredita em Jesus. Eu acredito. Eu acredito em Jesus. Mas adora a Deus. Eu não termino, eu não deixo de adorar o meu Deus para adorar ninguém. Quem é que nós temos para adorar? Quem é que nós temos para adorar aqui? Pode responder? Só Deus. Só Deus. Não existe outro. Quando ele diz aqui, ó, o segundo sonho
de Nabucodonosor a sua loucura. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou quando eu estava na minha cama. Os pensamentos, as visões que passavam diante dos meus olhos e me perturbaram. Quer dizer, tem muita gente aí que tem sonho, tem visão, pensando que é Satanás. Não é, gente. Não é. Esse tal de Satanás não existe não, rapaz. Isso foi criado pelo homem. A maldade do homem. Por isso, expedi um decreto ordenando que fosse trazido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revele interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, ó. Quantos anos tem feiticeiro? Muito mais velho que a igreja católica, que a igreja evangélica, eu lhe contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim apresentou-se Daniel, e clamando de Beté, Cesar, em ora no nome do seu Deus, ele tem Espírito dos Santos. Ó, veja aqui, viu, crentes? Veja que vai demitir vocês mais outra vez. Veja, viu? Daniel que chamado de Betis, Sazar, em honra ao nome do meu Deus, ele tem o Espírito dos Santos. O Espírito de quem? Dos Santos. Que mataram. E aí? E aí, crentes, vocês que estão ouvindo que falam que não existe Espírito. Deus, eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltazar, chefe dos magos, eu sei o que você tem, o Espírito dos Santos. Espírito de quem? Espírito dos Santos, deuses. E aí, o que é que vocês vão dizer agora? É complicado comigo, né, meus irmãos? Porque eu falo o quê? A verdade. Eu não esquento, eu não escondo o que Deus está falando. E que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Estes foram as visões que passaram diante dos meus olhos. Quando eu estava deitado na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde o confim da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos debaixo dela. E as animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seus seres vivos se alimentavam dele.
no meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi uma vigilante, um santo, que dizia, repare, viu? Veja, viu? No meio do meu sonho, quando eu estava à minha cama, vi uma vigilante, um santo, que descia do céu, e gritando em alta voz, derrube a árvore, corte os seus ramos, arranque as folhas, e espalhe os seus frutos, espante os animais que estão debaixo dela, e as aves que faz morada nos seus ramos, mas o toco com as raízes deixe na terra, amarrado com correntes de ferro, de bronze, no meio da árvore do campo, que esse toco seja molhado pelos orvalhos do céu, e que a parte que lhe cabe seja erva da terra, junto com os animais. Quem o coração dele seja mudado, para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Este sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por montador dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ele dá esse reino a quem quer, e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Olha aí. Deus, ele dá a você o que ele quer. O que ele quer. Se ele quer lhe dar uma mansão, ele lhe dá. Se ele quiser lhe dar uma riqueza, ele dá. E não tem quem pare. Quem pode fazer isso? E tem outro? Não existe. É mentira. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive, e você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar interpretação, mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Ele tem um espírito de quem? Dos santos deuses. Quem é esses santos? Quem é esses santos, compadre? Ah, não? Quem é esse santo jornalista? Quem é esse santo, meus irmãos? Sabe não, né? Onde fica Moisés? Onde fica Arão? Onde fica José do Egito? Onde fica Jacó? Onde fica Davi? Onde fica esse santo que passou tudo? São esses os santos de Deus, que foram mortos, os espíritos deles. Daniel explicou o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e seus pensamentos perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o Senhor, por a sua interpretação, perturbe. Beltesazar respondeu: meu Senhor, quem dirá o sonho fosse a respeito daquele que ordene as suas interpretações e se explicasse aos seus inimigos. Gente de Deus, vamos terminar por aqui.
Olha, vocês têm que entender, que é difícil vocês entenderem, não vão entender nunca. Porque a capacidade do homem é pequena. Tem que ter a capacidade grande para entender as coisas de Deus. Então, vira um pouco do outro lado. Quando Deus levantou, foi Deus que levantou. Quando Deus levantou Abraão, a descendência de Abraão é quem? Jacó. Jacó, Deus levantou quantos? 12 tribos. E principalmente José do Egito, Jacó, que é Israel. Jacó levantou quantos? Arão, Moisés e Miriam. De Miriam levantou lá na frente quem? Caleb e Josué. Depois de Caleb e Josué veio o rei Davi, o rei Salomão, Saul e Samuel. E depois veio Maria, mas já veio lá na frente. Esses outros de detrás, os espíritos deles era Espírito Santo. Isso não dá a palavra aqui. Agora, para os crentes aceitar isso, é bronca. Porque eles não vão aceitar. Porque a cabeça deles já foi feita para não existir espíritos. Depois vão pagar um preço. E esse preço é caro. É a mesma coisa. Morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu minha filha. E morreu meus parentes e meus amigos. Você acha que esses espíritos, eles nos acompanham? Só que você não quer aceitar. Porque Samuel, quando foi falar com Saul era um espírito. E ele entrou em quem? Na vidente. E a vidente revelou que Saul queria dizer. Assim. Mas para vocês é difícil. Porque a cultura da gente, a cultura nossa, foi uma cultura de não existir, que espírito é um bicho, espírito faz medo, espírito não. Tudo isso é mentira. Porque se eu for contar a história de espírito aqui, eu vou passar a noite. Porque eu já vi casos gravíssimos. E casos lindos. Em nome de quem? De Jesus. Aí a gente fala em Jesus. Mas o Todo-Poderoso é quem? Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Vamos lá. Não deixei cair em tentação, mas livra do mal, e teu é o reino. Ó, amanhã vai ser, os sonhos se cumprem. E vocês têm sonho e brincam com sonhos. Amém. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca aqui em nome de Jesus. Porque eu trouxe. Quero água para beber.